Olá, boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. Nós nos reunimos todos os domingos para celebrar o nosso Evangelho semanal. Hoje nós vamos estar aqui no nosso episódio 103 e quem está chegando para a gente conversar é uma amiga querida que quem no Instagram da casa já viu algumas vezes, de vez em quando conversa com a gente lá no Conversando sobre Espiritismo. Oi, Fábio. Boa Tudo noite. bem? Boa noite. Tudo Boa bem? noite a Seja todos muito os amigos. bem-vinda a esse Obrigada. Evangelho. Episódio 103º? Isso, 103 já. Deixa eu levantar minha câmera um pouquinho aqui. Parabéns. Obrigada, parabéns para todos Evangelho. nós. O pessoal que está aqui acompanhando principalmente. Pronto, agora deu. E aí, gente? Caiu de novo, mas tudo bem, né? Vamos assim. A gente dá um jeito. Eu me afasto um pouquinho, ó. Boa noite para a Gladete, para a Preta, para a Miriam, para a Olivia, para a Gisela, Mônica, a Dani está por aqui também, a Lígia, querida, boa noite, Clarice. Nossa, quanta gente querida, né, que acompanha esse episódio 103, né, e tanta gente desde o primeiro com a gente. Que gostoso, que coisa boa. E hoje a gente está aqui para falar de um tema, então, gente, que é bastante importante, né? Acho que muitos de nós passamos por essa situação ou passaremos em algum momento da vida. É legal a gente entender o que a nossa doutrina fala a respeito. Então, antes de mais nada, lembrar que o roteiro que a gente segue é o roteiro que nos foi ensinado pela espiritualidade amiga, uma prece inicial, a leitura de um trecho do Evangelho sobre o Espiritismo, da obra espírita que você tiver escolhido para esse momento, comentários, de preferência em voz alta, né, com seus familiares, se tiver alguém fazendo com você, se não, pode ser também você, consigo mesmo, com a sua consciência, faz uma prece final. E o importante mesmo é ter uma data, um dia da semana, um horário escolhido, ser pontual para esses encontros. Então, para a gente começar, Fábio, posso te pedir para fazer a prece inicial para a gente? Sim. Obrigada. Agradecemos a Jesus, tantos corações amigos ligados aos nossos neste instante, amigos das duas dimensões da vida, que as nossas vibrações, Senhor, como estrelas cadentes, possam cair em corações que se encontram entristecidos, solitários, angustiados, que possamos formar uma grande corrente de amor coordenada pelo amigo Jesus, neste instante sublimes que os nossos corações buscam o teu Evangelho, Senhor. Agradecemos a equipe espiritual que coordena estes trabalhos e assim de corações alegres e vibrantes iniciamos os estudos da nossa noite de forma singela e fraternal. Assim seja. Assim seja. Amigos, a gente está ali então, terminando o nosso capítulo 16, né? No item 15, não se pode servir a Deus e a Mamon, e a gente está então no tema da transmissão da fortuna, que é bem curtinho, bem categórico também. Então vamos lá. O princípio segundo o qual o homem não é senão o depositário da fortuna que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira-lhe o direito de transmiti-la aos seus descendentes? Essa é a pergunta que Kardec faz e quem responde é São Luís. O homem pode perfeitamente transmitir depois de sua morte do que gozou durante a vida, porque o efeito desse direito está sempre subordinado à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir seus descendentes de gozá-lo. É assim que se vê desmoronarem fortunas que pareciam solidamente estabelecidas. A vontade do homem em manter sua fortuna na sua descendência é, pois, impotente, o que não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo que recebeu, uma vez que Deus o retirará quando julgar conveniente. Emília, Diga, Fábio. como a gente é imaturo ainda, né? Como a gente ainda não entendeu a nossa relação com o pai, né? A gente esquece.
Como diz Esquece. nesse capítulo, acho que Lacordaire fala, né? Nem o corpo nos pertence. Isso. Mas vamos lá, Falávamos disso amiga. semana passada. Vamos lá. E a gente acha que tem, às vezes, até obrigação, né? De deixar, Sim, né, os bens materiais para os descendentes. Tem muita gente que se sente assim, né? Passa, às vezes, a vida perseguindo deixar algo para os filhos de material, para que os filhos não passem, às vezes, apertos que essa pessoa passou, né? Em outros momentos da vida. Então, tem sim essa relação que a gente. É uma grande ilusão, né? A gente acha que é alguma coisa que é nossa. Olha nós. E aí, Fábio, 65% do pessoal aqui no Instagram respondeu pra gente, a gente perguntou, né? Se deixar herança ajuda ou atrapalha. Foi disputado, viu? Durante o dia eu fui acompanhando assim, achei que ia ser 50-50, mas de repente estava 100%. Eu digo, gente, como assim? Nunca deu 100% as nossas enquetes. Nunca foi unânime. Daí depois o jogo virou. Tá parecendo o jogo de Copa do Mundo. Virou o jogo para 65% do pessoal que acha que ajuda, que deixar herança ajuda. E 35% acha que atrapalha. O que você acha, Fábio? O que você leu, né, nas obras da doutrina? Ajuda, atrapalha? Afinal, o que a tudo gente, de- segundo aqui né, o que a gente pode seguir de guia, né, do nosso evangelho, primeiro o que que Deus é fazer? que manda, né? Deus é que manda. Mas suponhamos que ele concorde, né? Que esse dinheiro fique, né? Ele vai atrapalhar ou beneficiar de acordo com o que está dentro do nosso coração. E também de acordo com o que esses pais deixaram de educação moral para nós. Que é a verdadeira herança, né? A melhor herança que os nossos pais deram para nós foi deixar Jesus, né, Emília? É, Jesus, à luz da doutrina espírita, tem herança maior do que essa, porque daí tudo o que aconteça ou advenha, eu vou saber utilizar da melhor maneira, não só para mim, não só para minha família, mas tudo que está ao nosso entorno. é, Todo esse capítulo foi falado disso, né? O dinheiro, ele pode gerar muitas bênçãos, ele é necessário, né? Ele é importante, mas está em nossas mãos como tudo, né? As relações, tanto material quanto espiritual. Olha como Deus é sábio, né? Ele nos orienta, deu a lei, está em nós a lei, mas deixa as nossas escolhas, porque a gente tem que aprender a escolher, sabe, Emília? Mas essa, voltando à questão da herança, o que você começou falando foi muito importante, né, Emília? Tem pessoas que se acham, a maioria dos pais se acham na obrigação de deixar algo para os filhos. Nem que seja um troquinho, uma casinha ou megas fortunas. Se privam muitas vezes de beneficiar aquilo, muitas vezes se complicam espiritualmente porque julgam que tem que deixar para os filhos. Então, vem a doutrina espírita, à luz do Evangelho de Jesus, mostrar que não, que você não tem essa obrigação, que não é necessário. O mais importante é você dar educação moral e espiritual para os seus filhos. E se você se preocupar, né, em mostrar para os seus filhos como utilizar então esses recursos. E isso não se faz num dia, é desde lá pequenininho. Fiquei tão feliz porque a sobrinha a sobrinha da minha cunhada, a Maria, mostrando um vídeo, ajudando o pessoal lá da enchente. Legal, ela lá ajudando, mas do ladinho dela eu vi a filha de 6 anos. Entendeu? Aquilo ali, acho que a gente estava lendo aqui a transmissão de Fortuna e falando disso. Olha o exemplo que a mãe estava tendo, né? Porque conversando com outro conhecido que está fazendo essa movimentação de auxílio, convida outras tantas pessoas, mas muitos não vão, não querem botar a mão na massa, divulgam nas suas mídias sociais, mas não ajudam financeiramente nem indo lá, né? Mas e eu fiquei pensando nisso, né? Essas coisas não se constroem de uma hora para outra, é os pais dando exemplo. E fiquei tão feliz de ver essa mãe com a filhinha do lado, dando exemplo de solidariedade, de botar a mão na massa. Então, essa é a verdadeira herança que essa mãe está deixando para a filha. Né? E se a mãe deixar recursos financeiros,
com certeza ela vai saber usar, não só para ela, mas vai saber usar de forma correta. Eu acabei de lembrar de duas situações, Fábio. Uma bem pessoal, assim, vou contar depois. A primeira é que quando a gente tem aqui em Kardec, aqui no Evangelho, o exemplo de caridade, a espiritualidade traz para a gente o exemplo da mãe, que leva a filha, lembra, para ajudar as pessoas que estavam necessitadas, que o pai estava no hospital e que a mãe e as crianças, né, não tinham o que comer, não tinham a roupa quente, enfim. É exatamente esse o exemplo de caridade, né? Que nos é deixado aqui no Evangelho. Então, bem simbólico esse que você trouxe, né? Da mãe ajudando, né, as pessoas das enchentes agora essa semana, né? Que foi uma situação bem complicada. E a verdadeira herança, né? E a verdadeira herança. O outro exemplo que eu lembrei foi da minha filha, da Ellen, essa semana, que ela saiu com o meu cunhado, com o padrinho dela, foi dar uma voltinha para ver o Papai Noel, essas coisas, e eu dei um dinheirinho para ela. E ela assim, o que eu posso fazer com esse dinheiro, mamãe? Se você faz o que você quiser. E ela assim, e se tiver alguém que precisa do dinheiro, esteja pedindo dinheiro, eu posso dar? Então, a primeira coisa que surgiu na cabeça dela. Você foi no céu e voltou, né? Yes, estamos indo. Não, então, eu fiquei assim, pode, mas você pode comprar um brinquedo também, se quiser. Mas foi engraçado, né? Primeira coisa que surge na cabecinha dela, essa nova geração, né? Eles já vem um pouco diferente da gente. Mas interessante esse tema da herança, Fábio, porque a gente tem que pensar do lado de quem fica e do lado de quem vai. Porque o espírito que desencarna, muitas vezes, como você estava falando, nessa obrigação, às vezes, já de ter deixado alguma coisa para a família, de ter, né, enfim, essa preocupação de quem vai ficar com o quê, né? Quanto antes a gente conseguir se desapegar dessas coisas, melhor para a gente enquanto espírito, né? Que resolva tudo bem, né? Se há bens que seja realmente resolvido para que a preocupação se desfaça aqui, enquanto a gente está na matéria. E quando se fala de herança lá no Livro dos Espíritos, é exatamente esse ponto que a espiritualidade traz. Lá na 328, né? Não, Kardec 809. pergunta, 809, 810, né? e eu peguei da 328, lá atrás, quando fala da questão do relacionamento com a herança. Daí diz assim, o espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros? A pergunta do Kardec. E aí, né, que tá falando do momento do desencarne, enfim, Kardec quer saber todos os pormenores. E a espiritualidade diz assim, quase sempre. Olha, gente, quase sempre. Né? Não é uma resposta qualquer, né? Não é uma resposta Não, qualquer, é forte, né, isso. Quase sempre para seu ensinamento e castigo dos culpados. Deus permite que assim aconteça. Nessa ocasião, o espírito julga do valor dos protestos que lhe faziam. Todos os sentimentos se lhe patenteiam e a decepção que lhe causa a rapacidade do que entre si partilham os bens, por ele deixados, o esclarece acerca daqueles sentimentos. Chegará, porém, a vez dos que lhe motivam essa decepção. Então, o espírito vê, talvez, a sagacidade com que os herdeiros, né, os descendentes ficam em torno daqueles bens, enfim, aquela situação que se não é bem administrada, pode ser, como você falou, bastante complicada para o espírito, né, que está passando por aquilo, pode estar se complicando ali, né, a herança pode atrapalhar nesse sentido, né, se a cobiça falar mais alto, o espírito vê isso, realmente é dolorido, mas é uma experiência educativa também, né? E assim, a gente já teve oportunidade no trabalho mediúnico de ter espíritos sendo levados lá para serem, a gente conversar, por estarem transtornados com o fim que deram, o que estão fazendo, que eles continuam apegados e não concordam, obsediando seus familiares, os herdeiros, ou o desespero de ver a confusão que ficou, o mal que gerou, de um bem que eles queriam, gerou um mal, e eles tentando intervir, dizendo que não é assim. E tem uma história, eu conheci uma senhorinha muitos anos atrás, em Lages, ela era católica, mas uma vidência extraordinária. E quando ela descobriu que era espírita, ela vinha sempre contar para mim as histórias, porque ela não podia falar para todo mundo, né?
Dela contando que foi visitar uma amiga que muitos anos morou no sítio, no interior da cidade lá. E que o marido era muito rigoroso, muito avarento, na verdade. Já estava no século, né? Ela estava nesse século e ainda não tinha geladeira. Era Nossa. fogão a lenha, bem rústico. Quando o marido morreu, ela era herdeira. Ela vendeu o sítio, comprou um apartamento no centro da cidade e a amiga foi visitar. Ela feliz da vida, mas para surpresa dessa senhorinha, do lado de fora, na janela, o marido enlouquecido. Que absurdo ter gasto dinheiro com geladeira, com fogão, com tudo aquilo outro. Mas daí eu perguntei, mas e a herdeira, a esposa, sentia a influência dele? Ela falou, não, porque ela foi uma boa esposa, ela suportou tudo aquilo e agora ela com direito estava usufruindo algo que também ela gerou aquela herança. Então ele estava bravo, perturbado, mas ela não. Tanto que a senhorinha falou, ele não conseguia entrar dentro de casa. Então, veja quantas nuances a gente tem nesse processo. Eu queria ler, Emília, porque eu fui na 810 do Livro dos Espíritos. Conta pra gente, qual que é? Eu queria ressaltar para o pessoal que está acompanhando a gente, olha como a doutrina é extraordinária, a riqueza. Nós estamos só em 2 livros, um tópicozinho de 15 linhas do Evangelho. A Emília já achou numa parte que eu não tinha visto e eu achei em outra. Isso é dinâmica que a gente pode fazer no Evangelho no Lar também. Uma obra complementar, não é que a gente vai ficar estudando, porque o Evangelho no Lar é algo mais simples, um tempo menor, mas também a gente pode enriquecer, porque todos os assuntos são importantes e pertinentes no nosso cotidiano. Pode ser que a gente nunca receba herança. A nossa vida. Por que eu nunca vou receber uma herança? Você tem a resposta. Por que eu recebi uma herança tão grande? Por que houve briga na família? Por que não houve briga? O que eu faço com esse dinheiro? Não faço. Tudo aqui a gente está podendo ser colocado, não a resposta direto, mas fundamentos para a gente construir um pensamento sólido à luz do Evangelho na doutrina espírita. Então, e o livre-arbítrio de cada um é que vai dar essas respostas, né? O tempo todo, né? Você vê que o tempo todo as orientações vêm, mas a decisão é nossa. Às vezes eu gostaria que tivesse faz, não faz, né? Aqui em casa a gente tem um lema, na hora da dúvida vai para o mais difícil de fazer, porque geralmente o mais difícil a ser feito pelo coração e pela razão é o caminho certo, que é a porta estreita, né? Então aqui em casa, quando dá dúvida, a gente fala, o que é o mais difícil fazer? Esse. Então eu acho que esse aqui é o mais certo. Porque ter dúvida também é normal, né, Emília? Sim. Porque a gente é espírito em evolução, por isso a necessidade da oração, o evangelho no lar, boas leituras, e dá um tempinho para as respostas virem, né? Isso, eu costumo dizer aqui em casa que é quando o coração não pesa. Se o coração pesou, é porque não tá legal, né? Se o coração tá levinho com aquela decisão, então tá tudo certo. Enquanto não tá leve, segura um pouquinho, né? Segura, aguarda. É a questão 810. Allan Kardec faz a pergunta assim, ó, dentro da legalidade, por exemplo, dentro da legalidade, eu faço a divisão que eu quero para os filhos, para os parentes que eu quero fazer. Depois da morte, eu vou ser responsável por essas disposições que eu fiz. Por exemplo, eu dou mais para a Emília. Resolvi deixar para duas amigas, mas dei mais para uma do que para outra. Você é responsável pelo que vai acontecer com a Emília, com a outra, né? Vamos ver o que os espíritos respondem? Olha, toda ação causa seus frutos. Os frutos da boa ação são doces, os das outras são sempre amargos. Sempre. Entendei bem isso. Adorei esse final. Entendei bem isso, gente. Tudo tem consequência. Todas as escolhas têm consequência. Né? Não tem como a gente fugir, porque é uma lei, né? De ação e reação, de plantio e de colheita. Então, a gente tem que caminhar mesmo com cautela, com prudência, tentando acertar, somar na vida do outro, né? E daí, Emília, eu também escolhi 809, que está lá no livro 3, capítulo 9, na Lei de Igualdade. Kardec volta a tratar desse assunto. Ele fala outros antes, mas eu escolhi essas duas, na 809.
Se uma fortuna foi mal adquirida na origem, os que herdam mais tarde são responsáveis? Eu lembrei, Emília, da época da escravatura, né? Sim, Que a gente tem vários romances espíritas que relatam bem isso. sim. E é um tema Fortunas, altamente, né, do momento, né? altas fortunas foram conquistadas, países enriqueceram com o tráfico negreiro, né? E pessoas construíram verdadeiras fortunas que deixaram para os seus herdeiros. E daí? Emília, você herdou uma fortuna de algo ilícito, tráfico de drogas, sei lá, de desvio de dinheiro, né? E daí? Grande ou pouco, mas foi ilícito. E daí? O que o herdeiro faz? Aí Sem depende dúvida. da consciência, né, desse herdeiro, O do que esse quanto ele herdeiro vai fazer? Eu é. não quero. Não quero. Eu vou devolver todo esse dinheiro. Vamos ver. Sem dúvida, eles não são responsáveis pelos mal que os outros fizeram. Tanto menos podem ignorar. Ah, não fui eu que fiz, o dinheiro caiu na minha mão. Não, você não pode ignorar dessa forma. Mas fica sabendo frequentemente, uma fortuna não chega a um homem senão para dar-lhe oportunidade de reparar uma injustiça. Voltamos ao nosso início, que Deus vai permitir, se era ilícito e caiu na tua mão e continuou, tem um propósito justo. Bom para ele se compreender, se nós compreendermos. Se a faz em nome daquele que cometeu a injustiça, a reparação será contada para ambos, porque frequentemente é este último que a provoca. O cara às vezes vem tentar reparar, né, o mal que fez. Então você pode, de uma coisa ruim, então, reparar, transformando essa ação, esse dinheiro, essa herança em algo positivo. E eu, hoje, por um acaso, recebi no Instagram a Sissi, imperatriz da Áustria, que agora está tendo a minissérie, né? E é Aham. fato real. O pai dela, ele, ele tinha uma fortuna imensa, casou com duas casas ricas da Bavária e da Áustria, enfim, tinha o seu mega castelo lá, herdou um montão, mas ele viajou o mundo inteiro, trouxe ciência, cultura para o seu local, e olha que legal, quando ele ficou um ano no Egito, ele ia nas praças de escravos e libertou várias crianças, porque ele era contra, né? Sim. Então, ele utilizou a riqueza, parte daquela fortuna, levou cultura para o seu povo e libertou algumas pessoas da escravidão. Como é bom ter esses bons exemplos, né? Ele Bem legal herdou, essa história. vejam, isso, e para a gente parece ser tranquilo, mas na época que ele viveu, acho que século XVIII, né? Era até uma ofensa alguém libertar um escravo. A cultura, em alguns lugares, era prestigiada, outras nem tanto, entendeu? É. Então, não é só a herança material, mas a herança espiritual, cultural que a gente pega da nossa família, do nosso povo, a gente também tem responsabilidade de fazer bons frutos, né? Nossa, tem muitas histórias interessantes assim. Eu estava lendo também sobre Frederico Figner, né? O irmão Jacó, que deixou uma herança para Francisco Cândido Xavier e trouxe Sim, muita preocupação para ele. Ele tentou devolver, porque era muito dinheiro, né? E ele tinha duas filhas. Ele devolveu e as filhas devolveram para eles. Não, isso era a vontade do meu pai, esse dinheiro é para você. Daí Chico não sabia o que fazer, mas foi o fundo que possibilitou o início do Parque Gráfico da FEB. Né? Então, assim, querendo ou não, é sempre, né? Quando é bem usado, quando está em boas mãos, a fortuna vai produzir bons frutos, né? A Larissa está dizendo assim, Fábio, acho que ajuda quando essa herança, além de monetária, vem acompanhada da herança, da vivência dessa relação familiar. Mas quantos deixam as relações familiares para deixarem bens materiais? Verdade, Larissa, é uma troca que é muito dura, né? A Thaís diz assim: infelizmente, os filhos nem sempre utilizam no primeiro momento a orientação espiritual que apresentamos para eles. Vê-se que poucos continuam após o período de evangelização, por exemplo. E aí nos entristece. Mas estou entendendo que é importante apresentar Jesus, mas a escolha é deles. É isso mesmo, Thaís. No final das contas,
né? A consciência tranquila dos pais, né? De ter feito o seu papel é o que Mas, vai contar. Thaís, o papel da evangelização e dos pais é botar a semente lá. Uhum. Jesus é o jardineiro. Ele é que vai cultivar essa planta. E eu tenho visto tantos anos na casa espírita, né, Emília? A gente tem visto muita gente retornando, que saiu da evangelização, da juventude, foi viver o mundo, as coisas do mundo, e hoje trazem seus filhos para a evangelização. Nem todo mundo vai ficar envolvido dentro de uma casa espírita. E não é essa a proposta também. Alguns têm essa tarefa dentro do movimento, junto à casa espírita. Mas é ser homens do bem. Não, não precisa estar lá na casa espírita, nem falar que é espírita, mas ser uma criatura boa, do bem, a tarefa foi cumprida. E eu É isso vejo aí. muita gente mesmo que não se diz espírita, que foi criada dentro da doutrina espírita, hoje em dia não se diz espírita, mas faz trabalhos fabulosos a nível profissional, junto da sua família e tudo mais, né? É isso aí. O seu Francis está dizendo que é inerente ao espírito encarnado, qualquer que seja a sua riqueza material ou moral, né, deixar essas heranças para os filhos. No tocante à riqueza material, certamente está na vontade de Deus, porque o depositário fiel dessa herança, né? Enfim, né? E a Suzana comentou também a questão dos espíritos acompanharem o momento, né, ali né, daquela do testamento, enfim, né? E ela disse que imagina a tristeza do espírito que vê os filhos brigando pela herança, né? Então é importante que a gente tenha essa consciência também, né? Ao lidar com as oposições da família, enfim, tentar lidar com respeito, com tranquilidade, pensando no bem-estar de todos nós, mas também daquele que partiu. A Paty diz, então, que também pensou em ação e reação, né? Aquele que recebe menos, né? Como não se ressentir, também é sua tarefa, né? Desafio também ao coração e ao equilíbrio. Então, a Mônica perguntou o livro que a Fábio comentou. Mônica, é o livro dos Espíritos que a gente estava comentando até agora. Questão 809. Isso, 809. E é isso então, a Thaís concordou que o principal é ter a base do Evangelho de Jesus, né? Fábio, não sei se dá tempo para uma historinha que acho que retrata bem isso. Está num livro do Chico, que chama A Mobília. É bem singela a historinha. Está num livro que chama Entre Irmãos de Outras Terras. É uma psicografia Hilário Silva, né? Pelo Chico Xavier. E foi psicografada em Nova York, numa viagem que o Chico fez. E aí o Hilário comenta um caso, né, de um caminhão que estava na frente de um grande supermercado na Rua 48, lá em Nova York, em que trabalhava, né, um rapaz chamado Doug, que ele era solteiro, tinha 50 anos de idade, né, conhecido pela condição de espírita, distinto, laborioso, e por isso mesmo notando que ele acompanhava algo preocupado, a preciosa mobília, né, austríaca, que essa máquina transportava, um amigo, né, Bob, colega de serviço, observou muito curioso, né? Quem que o meu amigo que eu conheço por ser alguém, né? Enfim, apegado a outros, a outros bens, está aqui tão preocupado com algo material. Vê que as peças são muito bonitas e o Bob diz assim, você tem razão de resguardar cuidadosamente essas peças, né? E aí acaricia os espelhos, lustres, né? As peças, enfim, que beleza de mobília. Nossa, se eu pudesse, eu adquiriria uma mobília igual, né? Que bom gosto. E aí Doug diz assim, né? Olha, né? Altos relevos, admiráveis, né? Enfim, né? E o Doug só vai concordando, né? O amigo vai lá elogiando a mobília, né? E admirando. Aí o amigo pergunta, mas para onde é que vão essas raridades? E ele diz, né? O Doug diz, vão para um lar de idosos, né? Um lar de velhinhos menos felizes. Daí o Bob grita assim, meu Deus! Como é que você faz uma doação assim, né? De peças tão raras, né? Né? De onde é que vem tanta riqueza que você está doando isso? Daí o Doug falou, olha, essa mobília foi comprada pelos meus avós, pertenceu à minha mãe, recentemente desencarnada, e tá, enfim, né? Deixando a nossa casa, finalmente. Mas por que você diz assim, né? Daí o Doug explica que eu tenho duas irmãs casadas que se puseram a disputar com muita ambição
né? E os maridos de revólver em punho atiraram um contra o outro na semana passada, né? Se feriram e acabaram todos detidos pela polícia. Aí, com sacrifício, eu adquiri todo esse material e vou oferecer lá para os velhinhos necessitados. Sem dúvida, é uma relíquia de muito bom gosto dos meus avós. E aí, o caminhão se afastava, né, com as mobílias. Aí ele concluiu, né? Mas toda relíquia material, quando capaz de conturbar a família ou arrasar a nossa paz de espírito, deve sair do nosso ambiente com a misericórdia de Deus. Eu achei um exemplo muito singelo. Aí tem né? uma dica, né? De talvez algumas escolhas que algumas pessoas podem fazer, né, Emília? Às vezes é melhor, né? Se desfazer disso por um bem maior, né? Tem um apego emocional, né? A gente fica assim, nossa, mas isso aqui, né? Enfim. Mas às vezes o melhor a fazer mesmo é dar um bom destino, né? Por isso que a gente precisa da ajuda de Deus, né? A gente se colocar em comunhão com o Pai para tomar as melhores decisões para todo mundo. E eu lembrei aqui, eu acho que é no livro Ação e Reação, do André Luiz, que ele vai visitar um museu, se eu não me engano. Todas as histórias daquelas peças e quantos espíritos ficam presos, às vezes, séculos, a uma penteadeira, a uma cama, a um revólver, a um objeto, uma joia, né? Fica escravo daquilo ali. Então, eu faço, tu quer isso para ti, Fabiana? Não, não quero. Mas é difícil, tá, Emília? É bem difícil. É difícil. Recentemente, eu passei por esse processo e há algumas coisas ainda necessidade de reter, por ainda aquela pessoa parece estar próxima. Dar, né? Parece que a pessoa vai. E a gente está ali, convive com os espíritos, acredita na imortalidade, fala disso, mas nesses momentos a gente vê como a matéria ainda nos envolve, por isso que a gente também não deve julgar e criticar ninguém, né? Cada um no seu tempo e no seu momento, pedindo ajuda para que os espíritos amigos, benfeitores, possam nos auxiliar nesses processos, né? Que são várias coisas, né? O luto, ele envolve a herança envolve muitas emoções e muitos sentimentos, positivos e negativos. Mas é mais uma experiência da vida para a gente crescer. Se A conhecer. Paty está falando de desapegar, né? Eu acho que tem o desapegar e tem a gente encarar como oportunidade de fazer o bem. E né? de autoconhecimento, Emília. Porque essas situações, todas elas são para a gente olhar para dentro e ver mesmo quem eu sou. Porque só nessas situações nos mostram, como eu te falei, me pego muitas vezes com um discurso, né? Com uma vontade, com uma boa intenção, mas na hora da prática eu sinto a matéria, né? Entranhada em todos os poros. E essa matéria não é só o dinheiro, né? Não, é esse apego mesmo emocional, ou de um tempo, de um momento. Mas que a doutrina espírita nos mostra, nos aponta, e cada um no seu tempo, né, vai fazer, porque a caminhada é individual e intransferível. Os amigos das duas dimensões da vida nos auxiliam, mas as decisões, as mudanças internas é de cada um. Então a gente também tem que respeitar a nós mesmos, né? E aos outros nessas tomadas de decisões. Sim. Olha, Fabi, muito obrigada. Que conversa legal para a gente terminar o estudo desse capítulo, né? Que nos ensinou tanto a respeito da função da matéria, né? A função da fortuna, da riqueza, né? E como não dá para a gente servir a riqueza, perseguir a riqueza e querer ao mesmo tempo servir a Deus, que é a grande lição, né? Que Jesus nos deixou. A gente tem que usar a riqueza para servir a Deus. E todas as riquezas. A gente viu aqui que a riqueza se apresenta de muitas maneiras. Se apresenta através de uma herança, se apresenta através do nosso tempo, das nossas condições, das nossas capacidades, do nosso afeto, né? De N formas. E o importante é usar essa riqueza a serviço de Deus. Né? E a melhor herança é Jesus, né? Em nossos gestos, em nossa fala, em nosso olhar, não só para os filhos, porque a gente deixa herança para a sociedade também que a gente está
incluso, né? Está vivendo ali, que a gente possa deixar que Jesus existe, é o mestre, é o amigo, está junto com a gente, nos ajudando a superar as dificuldades e estará conosco até a consumação dos tempos, que é o momento que a gente não vai mais precisar dele, que a gente vai conseguir caminhar sozinho, né? Com as próprias pernas. A Suzana disse que o desapego é algo a ser trabalhado, que a gente vai aprendendo. O Pedro Paulo deixou aqui, me deixou curiosa, disse que tem uma história chamada Espelho Veneziano, que é muito interessante, é um bom exemplo. Pedro, eu vou pesquisar essa história e vou te chamar aqui do nosso evangelho para contar depois para a gente, tá? E a Larissa disse que a evolução, gente, não dá salto, é bem isso mesmo. E o seu França está aqui agradecendo. Obrigada também, seu França, pelos comentários. A Thaís também, Emília, obrigada. Diga. Emília, eu gostaria de um item aqui. A nossa amiga Abigail de Blumenau escreveu, né? A maior riqueza são nossos filhos e muitos têm que devolver para Deus. Muito desapego nessa hora. A Abigail não vai ficar chateada comigo, mas a Biga é um exemplo, né? Que teve que devolver a Deus as suas duas rosas raras, a Luísa e a Júlia, que eu me emociono agora, mas duas espíritos que passaram aqui, só deixaram alegrias e continuam na espiritualidade, amiga, estudando, trabalhando, Biga, e com certeza criando espaço para receber o pai e a mãe quando for o momento de cada um, e que a Biga continue com coragem, fé, dando esse exemplo, né, da fé, o que a fé espírita pode nos proporcionar e que Jesus faz toda a diferença em nossas vidas. Desculpa, Biga, mas eu precisava Não, e com falar realmente certeza a a verdade, o exemplo herança. da verdadeira herança, né? Que foi com elas, com certeza. É. Marlete, obrigada por ter chegado aqui também. Uma boa noite, querida. Muito bom sempre ter você por aqui. A Neuza também, Giovana, enfim. Queridos e queridas, muito bom estar com vocês. Eu convido a todos, então, para a gente fazer a nossa prece final, tá? Nesse domingo, aqui com toda essa luz, com todo esse amor que aqui reunimos, numa conversa tão gostosa, que a gente se sente tão bem, que todas essas boas vibrações que aqui reunimos e que podemos ver se depositando sobre nós em forma de pétalas de luz, que a gente reúna dessa luz para poder beneficiar aqueles que mais precisam. Que a gente possa ceder do nosso amor, do que temos, de qualquer das nossas muitas riquezas, àqueles irmãos que estão precisando nesse momento de um carinho, de um abraço, de um olhar acolhedor. Começando por aqueles com quem convivemos e também aqueles que passaram por momentos desafiadores recentemente, as perdas materiais provocadas pelas chuvas fortes, as doenças, que eles possam receber também esse acolhimento e esse carinho. Agradecemos mais uma vez a espiritualidade amiga, que permite que esses encontros aconteçam. E nos reuniremos novamente na semana que vem, se Deus quiser. Até lá. Uma boa noite a todos. Até a próxima. Obrigada novamente, Fábio. Tchau.